Boa noite, professor Malini. Iremos ministrar uma breve relação entre o direito constitucional, o neoconstitucionalismo, com o ensino domiciliar, onde pais vão aos tribunais para adquirir o próprio direito de ministrar a educação aos seus filhos. Bom, o grupo é composto por 8 pessoas: Jadil, Matheus Perim, Leonardo, Carlos Leonardo, Lucas Ramos, Rian Foim, Gustavo Garcia e João Vitor. E nós somos os alunos do segundo período do curso de Direito do Centro Universitário São Camilo de Leles. Neoconstitucionalismo. O constitucionalismo renasce após um período de governos totalitários legitimados pelo juspositivismo, com o intuito não somente de limitar o poder do Estado, mas principalmente concretizar os direitos fundamentais. A Constituição, no período pós-moderno, passa a ser o centro do ordenamento jurídico, transmitindo seus valores por todo o dispositivo infraconstitucional e infralegal. Nas palavras de Pedro Lenza, tudo deve ser interpretado a partir da Constituição. É fundamental que seja ressaltada uma transformação crucial para a ampliação de horizontes pós-positivistas, onde a Constituição deixa de ser uma carta política a ser seguida e recebe o caráter de norma jurídica. Supera-se então a ideia de soberania do parlamento, passando para a supremacia constitucional. Dessa forma, todas as normas de um sistema jurídico devem estar consoantes à Constituição, que são verificadas por um tribunal constitucional, realizando o controle de constitucionalidade. Assim também se desenvolve a constitucionalização do direito. Trata-se então de uma introdução das normas supremas ao sistema legal. Segundo Barroso, os valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e regras da Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional. Educação. A educação é resguardada a todos na Constituição Federal Brasileira, como normas vinculadas aos direitos sociais e fundamentais, e é dever do Estado e da família, conforme expõe o artigo 1º da Lei de Diretrizes, é a base da educação nacional. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Dito isso, tem-se previsto que a educação é incondicional na formação da identidade e dos valores dos indivíduos, fornecendo-lhes conhecimento e capacidade de desenvolver-se profissionalmente e intelectualmente, e dessa forma integrá-los na sociedade e na evolução. A escola é imbuída de lecionar disciplinas específicas e conteúdos gerais, promovendo a autonomia, o senso crítico intelectual e desenvolvendo a integração e a relação social entre os alunos. Vale lembrar que a mesma não deve substituir as responsabilidades da família. Esse é um problema muito visto no Brasil atual. Entretanto, o artigo 206 da Constituição Federal não está sendo muito valorizado na realidade social, visto que o padrão de qualidade das escolas e a valorização dos professores e de outros profissionais da educação estão sendo depreciadas. Isso faz com que muitos pais de alunos estão recorrendo a tribunais para fazer com que esses alunos tenham direito ao ensino domiciliar, para fugir desses problemas causados pela ineficácia da Constituição na realidade social. Então, como dito anteriormente, a educação é essencial para o desenvolvimento social do indivíduo. E a partir daí, podemos observar que com o surgimento do neoconstitucionalismo, um novo direito constitucional, observa-se uma mudança de paradigma, uma quebra desse paradigma e movimentos de conceitos diferentes surgindo em relação à Constituição Federal, dando mais, englobando mais, de forma mais expressiva, o valor axiológico em relação à dignidade da pessoa humana. Fazendo uma breve introdução da relação entre a reportagem, podemos observar que em um dos processos chegados ao STF, um especificamente chamou a atenção nacional, por se tratar de um processo de repercussão geral, e gerando bastante conflito de ideias entre os ministros.
Essa notícia ocorreu no mês de setembro e decorreu de um fato que se tornou comum no âmbito nacional, desde que o país passou de totalitário para democrata de direito. O recurso discutia sobre a possibilidade de o ensino domiciliar ser considerado como meio lícito de cumprimento pela família no dever de promover a educação. O recurso, infelizmente, foi indeferido por maioria dos ministros, porém, a fundamentação de Barroso foi favorável de promover a educação. O recurso, infelizmente, foi indeferido por maioria dos ministros, porém, a fundamentação de Barroso foi favorável e reforça mais o valor axiológico do direito constitucional, no sentido que, consoante com a Constituição, todos têm acesso à educação, não contendo uma especificidade relevante de que as pessoas ou crianças que não podem ou não querem frequentar escolas, instituições de ensino, no caso de menores, como o auxílio e a liberação dos pais, serão desprovidas do ensino. Porém, vale ressaltar aqui também que a participação das instituições de ensino, são essencial também para a formação de indivíduo. Fechou, mano? Fechou. Bom, embora o Supremo Tribunal Federal tenha negado o provimento ao recurso concernente ao ensino domiciliar, o ministro Luiz Roberto Barroso deu um parecer favorável, fundamentando seu voto no conteúdo axiológico da Constituição Federal e também nos princípios e objetivos do neoconstitucionalismo, cujo principal é a concretização dos direitos e garantias fundamentais que são previstos na Constituição Federal. O ministro elencou em seu voto argumentos e pontos cruciais para que se pudesse abrir um debate acerca da constitucionalidade do ensino domiciliar. Cabe destacar, entre eles, o desejo dos pais de conduzir diretamente e de perto o desenvolvimento dos filhos, o desejo também de fornecer uma instrução moral, filosófica, científica e religiosa da forma que melhor julgarem adequados, e também proteger a integridade física e mental dos educandos, retirando-os de ambientes escolares agressivos, incapacitantes, limitadores, que muitas vezes não exploram as potencialidades individuais de cada aluno. Importante lembrar que não se pode excluir também o Estado do processo de ensino, como bem lembrou o ministro Alexandre de Moraes. A Constituição Federal, em seu artigo 205, estabelece, então, uma espécie de solidariedade entre a família e o Estado, um auxílio mútuo, no dever de assegurar o ensino à criança ou adolescente. Já no artigo 206 da Constituição Federal, que trata sobre os princípios da administração do ensino, trará em seu inciso 2º e 3º a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, e também o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Ou seja, verifica-se então que não há uma vedação expressa, sequer tácita, ao homeschooling. O que se requer aqui, no texto constitucional, é que o legislador, via norma infraconstitucional, regulamente o tema e flexibilize a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, permitindo o ensino domiciliar, permitindo melhor o ensino domiciliar utilitarista, como disse o ministro Alexandre de Moraes, que se sujeita ao órgão público competente e está submetido a avaliações periódicas e à supervisão do Estado. É importante lembrarmos que o Brasil é uma república democrática de direito, que isso atribui aos pais o direito de escolher qual seja o ensino domiciliar e qual seja o ensino na instituição escolar formal para o seu filho, execrando assim qualquer possibilidade de evasão escolar. E é assim estabelecendo uma nova possibilidade de metodologia de ensino, que tornará viável dar concretude ao direito à educação. Porém, deve respeitar a escolha dos progenitores, tendo em vista sua pluralidade de valores e costumes que se fazem presentes no Brasil. A fundamentação do estudo hermenêutico quanto à importância da educação, bem como a dignificação do homem, é crucial atribuir novos conceitos junto às normas para que a sociedade e as instituições
se tornem melhores para a promoção de ensino, não assim podendo tornar a Constituição com uma interpretação granítica. Em virtude de vários problemas e a ineficiência do sistema educacional, a função da nova hermenêutica foi trazer assim, métodos do ensino domiciliar, que basicamente os pais ensinam os seus filhos dentro de sua casa, assumindo a responsabilidade dos educadores, para ensinar as matérias cotidianas, aquelas do dia a dia. Esse método, ele tem uma visão ampla em outros países e é bem falado pela sua eficácia na maneira do ensino, onde a criança se entende melhor com aquela pessoa que passa a disciplina e assim recebe uma melhor atenção e consegue tirar todas as suas dúvidas, podendo assim superar o método casual, que é basicamente as instituições, as escolas, tanto particulares como públicas, que é notório que algumas escolas não trazem segurança necessária. Como esses tempos atrás aí saiu uma notícia em que uma menina... Os pensamentos populares e as questões levantadas acerca do ensino domiciliar ou homeschool, cabe ao legislador regulamentá-lo, uma vez que o mesmo já foi dito como constitucional, desde que ele fique conectado aos órgãos de educação e ele aplique os devidos métodos de avaliações. Assim sabemos também que existe um projeto de lei 3.179 que transmite atualmente graças ao deputado Lincoln Portela, que tenta alterar o artigo 23, falando que as pessoas têm direito de facultar sobre estudar em casa ou não. Bom, no decorrer do artigo, notamos que dos seus fatores para ocorrer a incidência dessas de como os pais preferem educarem os filhos em casa, notamos que possa ser pela falta da verdade com a Constituição. Ou seja, como José Roberto Drummond cita a Constituição Futura do Porvir, que prega a verdade, que a verdade seria assegurar a educação de qualidade e integral para todas as escolas do país, fazendo assim com que a maioria dos pais não optasse por querer educar os filhos somente em casa, dar uma forma de educação. Claro, sim, é importante ter essa educação em casa, não estou dizendo que é errado. Porém, se essa Constituição por vir a se consolidar, trabalhando a verdade, a solidariedade, o consenso, a continuidade, a participação, a integração, a universalização, o cenário atual poderia ser outro. O que eu quero dizer com isso é que essa Constituição eleva os direitos de terceira dimensão, que é o direito da fraternidade e a solidariedade, não visando somente o que está no papel, ou seja, a Constituição futura, a por vir, pode sim vir a ser uma saída para casos como esse não se repetir. Ou seja, pregando com a verdade, tendo seus direitos garantidos e sabendo que isso realmente vai acontecer e vai ter continuidade, e são para todos, que é um dos temas, um dos subtópicos dividido por Drummond sobre o porvir, vai ter a garantia que o cidadão vai estar assegurado do seu direito, podendo optar por, de preferência, educar em casa ou, se preferir, na escola, mas vai ter o poder de escolha. O que atualmente hoje não está acontecendo muito, visto que existem vários relatos recentes de problemas envolvendo professores, problemas na escola com alunos,